Boa tarde a todos e a todas. É mais uma vez um prazer recebê-los aqui no nosso projeto chamado Falando de Direito e Sexualidade. E hoje a gente tem a honra, o prazer de receber aqui a professora Daniele Teixeira. A professora Daniele é doutora pela UERJ, tem um vasto conhecimento, uma biografia e uma bibliografia interessantíssima. E o que o nome precede, é claro, a professora Daniele tem um trabalho muito sólido, muito interessante, muito importante, falando sobre planejamento sucessório. E hoje nós convidamos a professora Daniele para trabalhar com esse tema num viés que é mais próximo àquilo que nós trabalhamos aqui no grupo, que é exatamente a ideia da sexualidade. Então, eu convidei a professora Daniele e pedi para que ela tratasse do tema da arquitetura do planejamento sucessório e impactos de gênero. Então, esse é o tema da nossa conversa de hoje. Daniele, eu agradeço demais por você ter aceitado participar desse nosso bate-papo. Agradeço em meu nome, agradeço em nome da Universidade Federal da Bahia, do meu grupo de pesquisa, Direito e Sexualidade. É um enorme prazer tê-la aqui conosco. Por favor, fique à vontade, a palavra é toda sua. Obrigado mais uma vez. Daniele, acho que está sem som. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Pronto, agora deu certo. Tá bom. Então, boa tarde a todos, Leandro. Um prazer estar aqui, uma oportunidade ímpar estar mais uma vez na Bahia. Recentemente eu tive uma live com a professora Fernanda Barreto, daí da Bahia também. E é sempre bom. Ano passado eu tive também no segundo semestre dando mais aulas aí em Salvador. Fazia muitos anos que eu não ia e já está aí no mapa, podendo viajar depois dessa pandemia, retornar à Bahia com urgência. Bem, e estando por aqui, convidada a participar pessoalmente dos nossos encontros e nossas atividades, por favor. É um prazer, porque eu adoro estar... Normalmente eu estou vinculada a algumas universidades quando eu vou. Eu mesmo estou indo a Recife para uma coisa, falo com uma professora amiga de trocar uma experiência com os alunos, sempre é muito enriquecedor. Quem vem da academia tem muito esse prazer de compartilhar o conhecimento acadêmico e fazer por onde. Bem, eu queria me apresentar um pouquinho, além de questão de currículo, Lattes, mas no sentido de quem sou eu, Daniele, e o que surgiu. Bem, vocês vão ver que meu sotaque tem um pouco um acento mais forte. Eu sou do Pará, moro no Rio há muitos anos e, apesar de mais velha, eu até os 30 anos eu não tinha o ensino médio, tá? E, então, para você ver que hoje eu tenho 53 e como você nunca é tarde para começar. Eu acho que sempre isso é um incentivo muito grande para os alunos, para nunca acharem, falta isso, falta aquilo. Não. Se aos 30 eu não tinha ensino médio, hoje aos 53 eu estou fazendo um pós-doutoramento, tudo é possível, né? E o que faz a gente pensar? Então, assim, eu queria falar um pouquinho como eu cheguei no planejamento, que a minha história, realmente, como eu entrei numa faculdade bem mais tarde, ao mesmo tempo, como você aproveita é de uma forma mais intensa, né? Aluno que às vezes detesta a aula de filosofia, de sociologia, eu adorava, porque era um outro amadurecimento. E esse amadurecimento acadêmico também se faz presente nos cursos de pós-graduação, tanto lato, estrito, e eu que oriento, trabalhei mais de 10 anos com o professor Gustavo Tepedino no CEPED da UERJ, em cursos de pós-direito civil constitucional. Tenho uma vasta experiência na pós-lato sensu, e por experiência pelo mestrado, pelo doutorado, por pesquisas fora. Eu fiz uma especialização na Itália também, e depois no doutorado eu apliquei para o Max Planck, fiz uma temporada lá, ganhei bolsa deles, gostei tanto que depois voltei ao Brasil, apliquei para a CAPES e fiz o doutorado de sanduíche também. Então, todas essas experiências são enriquecedoras, né, para sermos o que nós somos hoje.
E eu fiz também uma especialização na Itália. Na Itália não tem mestrado, eles têm especialização ou doutorado. E que foi muito bom, porque a gente vê coisas maravilhosas no nosso direito. Nós buscamos sempre uma boa pesquisa, até pela tradição de já estarem, às vezes, alguns temas à nossa frente, e direito das sucessões foi um deles, né? Eu fui no doutorado, o mestrado tem por base uma metodologia de direito civil constitucional, que tem o professor Pietro Pellingieri, que é um professor italiano, como mestre, o professor Gustavo Tepedino, a professora Maria Celina Bodoni de Moraes, e assim por diante. A UERJ sempre trabalhou numa parceria muito grande com o FPR, Federal do Paraná, o professor Luiz Edson Fachin, então a gente fazia um pouco esse intercâmbio, e tenho experiência, inclusive, da professora Ana Carla Matos, que fez até uma live recente comigo sobre a arquitetura do planejamento, que foi um artigo que eu me sinto muito confortável de falar sobre aqui essa questão de gênero e planejamento, porque eu cheguei nesse tema. Eu também gosto de dizer e explicar que a minha vida acadêmica começou muito em temas só existenciais, né? Muito questão de culpa na separação, privacidade, direito de imagem. E quando chegou no doutorado, eu emendei um pouco as coisas logo depois da graduação. Em 2004, já entrei numa pós Direito Privado Patrimonial na PUC, depois entrei no mestrado. Eu sei que teve 2006, eu fazia o curso na Itália, o mestrado e a especialização. Mas mostrar que também na academia a gente pode mudar de foco também, né? Então, eu que tinha uma vivência muito só acadêmica de pesquisas no direito civil, mais na área existencial, eu dei um tempo entre a última formação minha, que foi na Itália, na especialização, e esperei um pouco. Eu me afastei um pouco da academia 1 ano, mas aí o bichinho morde a gente, né? E faz nós voltarmos a estudar. E aí foi só 1 ano que eu não conseguia também nem... Eu só via folhas, figuras. Eu não consegui realmente... Foi desde 2004, seguido até 2009, intensos, desde formação até a Itália. E aí eu parei 1 ano e já fui me preparando num projeto para o doutorado. E o meu projeto já foi num planejamento sucessório, onde eu saí total de uma zona de conforto. Isso também é muito enriquecedor academicamente, né? Eu estou falando esse viés acadêmico, já que nós estamos num programa de pós-graduação, e acho que essa experiência é enriquecedora. Sim, bem, importante. Eu mudei, e a base da minha dissertação de tese eu converti nesse livro, que está na 2ª edição, esgotado, que é planejamento, eu sei que está inverso, mas é planejamento sucessório, pressupostos e limites. Por quê? Eu fui para uma área de... E é muito complexo, porque começa do planejamento, né? Planejamento por si só, muito interdisciplinar, né? Ele tem algumas dificuldades que eu gosto sempre de estar salientando. Até na época da pesquisa, quando eu falava que eu estava estudando isso, as pessoas diziam assim, com certo preconceito, como se eu estivesse estudando uma blindagem patrimonial, uma fraude à legítima, uma coisa que não seria metodologicamente ou com um viés acadêmico. E moralmente aceito, né? Meio que uma... tipo, o que ela está querendo? E isso eu sentia, inclusive de amigos, conhecidos, parecia que eu estava falando uma palavra pejorativa. E eu gosto muito de ter temas existenciais no planejamento, e essa questão de gênero, eu encomendei esse artigo para a professora Ana Carla, nós recortamos, lógico que eu fui buscar uma pessoa que já trabalhava em gênero, mas o que eu achava que o que eu gostaria que ela compartilhasse e trouxesse ali. E, bem, então, dentro disso, eu entrei numa zona que não era de conforto minha, parte mais patrimonial. O meu doutorado realmente foi bem difícil, porque muitas pessoas pensam, vou escrever isso, eu mesma, vou escrever isso
eu que pensava em emendar no TCC, depois eu vou fazer isso no mestrado mais profundo, isso no doutorado. Quando você acaba um trabalho, você não quer mais ler sobre o assunto. Lógico que é uma fase, depois você volta a pesquisar e tal, mas eu fui completamente mudando esse. Mas foi uma questão provocativa, porque eu já sentia, pelas transformações, como eu vinha numa área de família, privacidade, eu sentia a necessidade do estudo do direito das sucessões, né? Eu digo que o direito das sucessões no Brasil, ele era o patinho feio do Código Civil e está se tornando um grande cisne, né? Então, hoje em dia, várias pessoas estão buscando mais esse estudo do planejamento sucessório, dos direitos das sucessões por si só. Isso Nelly, reflete um pouco... desculpa te interromper. Eu, aqui na Universidade Federal da Bahia, durante acho que 4 semestres, a minha cadeira foi a cadeira de sucessões. Né? Esse semestre que eu acabei sendo encaminhado para outra cadeira. Mas uma coisa que eu sempre falo para os alunos, e é muito próximo do que você está dizendo, essa história do patinho feio que vira cisne. O sujeito ele pode passar a vida inteira sem discutir milhares de questões que ele aprende na faculdade, milhares de conceitos técnicos jurídicos. Mas uma coisa que obrigatoriamente ele vai ter que enfrentar na vida acadêmica dele é o direito das sucessões. Essa é uma matéria que ele não tem como escapar. Ainda que ele não vá lidar diretamente com o processo ou qualquer coisa que o valha, mas que ele precisa ter um mínimo de conhecimento de direito sucessório, ele vai precisar. Ele consegue se afastar das outras áreas do direito se ele quiser, mas o direito das sucessões ele não vai conseguir se afastar. Então eu acho que essa tua frase é muito importante para que ajude a conscientizar os nossos alunos e pesquisadores de que direito das sucessões é essencial. Não dá para pensar em nada que seja vinculado ao direito que em algum momento não vá tangenciar o direito das sucessões. A escolha de te chamar para esse bate-papo é exatamente nesse sentido. Em razão de toda essa sua trajetória, de toda essa desse seu cuidado com o tema. E de uma certa maneira, eu meio que tento completar o meu tour carioca, entre aspas, dos nossos bate-papos. Porque eu já falei com alguns amigos em comum que nós temos, que são o professor Daniel Bucar e com o Rodrigo da Guia, que esteve aqui com a gente a semana passada. Então, assim, estamos falando, então, de estudos muito bem aprofundados e muito qualificados. Eu acho extremamente importante você trazer essa visão da relevância do direito das sucessões na sociedade de hoje mesmo, né? E aí, em fruto disso, de eu ir para uma área e eu fui vendo E, na verdade, Leandro, isso eu consigo comprovar por dados, e você também pela sua experiência, que pouco dos seus alunos, primeiro, já é uma aula de baixa frequência, que muitas pessoas já estão estagiando nesse período, preocupados com a prova da OAB. Então, é o último período de civil, não preciso disso, então já é uma matéria que tem um baixo quórum de presença. Temas sobre a área TCCs, você sabe que é baixíssimo. Eu, como disse, trabalhei 10 anos com o professor Tepedina em pós, de 2009 a 2019. Eu tive, sei lá, mais de quantas pós-lato sensu. Eu não digo, em 10 anos, eu não tive 10 alunos no tema, porque eu era coordenadora. Então, na UERJ, para pós-lato sensu, precisa de banca, né? 3 professores que compõem, tem defesa. Eu acho, na verdade, é a única pós-lato sensu que eu vejo toda essa formalidade, esse rito de passagem. E, por isso, pelo esse rito, te exige uma qualidade de uma entrega de um TCC diferente de um que você só deposita. Você tem a exposição, você tem o próprio orientador, que vão estar compostos com outros 2 professores que você vai convidar, por todo o rito de uma banca de defesa, que você conhece muito bem, sabe que, então, com isso, dá uma excelência realmente ao curso de pós. E quando o professor Tepedino me convidou, ele disse assim: Dani, eu quero fazer dessa pós-lato sensu da UERJ, Direito Civil Constitucional, a melhor. Eu não vou dizer que fui a melhor, mas eu sei que o nosso curso, durante muitos anos, esteve entre os tops. Depois ele parou de saltar, desde 2015 ele não salta a turma,
Então, em função disso, a própria UCPED está sem áreas de pós. E aí depois eu trabalhei em outras áreas. Mas isso me deu uma experiência muito grande, fora, né, também de graduação. E a gente vê em pesquisas do resultado da CAPES que mestrado e doutorado nesse tema é baixíssimo também. Mas isso está mudando. Dos últimos, eu digo, acho que 3 a 5 anos, isso está tendo uma movimentação maior nessa área. Então, agora, por quê? Né? Até, Ana, Isso... deixa eu te fazer uma colocação aqui, Daniele, que é importante, e não podemos ignorar, principalmente para os meus alunos aqui. Há 6 meses, salvo engano, um pouquinho mais, nós tivemos aqui, na Universidade Federal da Bahia, uma banca de doutorado falando sobre direito das sucessões, uma análise bem ampla de direito das sucessões, que foi do Rafael Ribeiro, que é um professor da universidade que fica no interior aqui da Bahia, não vou lembrar o nome exato da universidade. E estávamos na banca, além eu, professora Ana Luísa Nevares e também professora Gisele Ironaca. Então, assim, bom, você imagina a paulada que foi a banca. Foi assim, eu fiquei lá sentado, sabe assim, de mãozinha cruzada e aprendendo, apreciando. E a professora Roxana também estava, a professora Roxana Borges. O Rafael, se eu não me engano, ele é professor, a Fernanda colocou aqui, da Universidade do Recôncavo Baiano, se eu não me engano. Mas, assim, um trabalho muito bom. E acho que isso é importante. Mostra que parece-nos que está começando. Começa a se... Eu acho que de 5 anos para cá, e aí isso começa a ter efeito, exatamente, um doutorado agora, no passado, isso e aquilo, ou esse ano. Então, assim, começa a ter. Então, de 5 anos para cá, eu vejo um movimento maior nessa área de pesquisa. E eu entrei, então, no doutorado muito com esse viés, já querendo fazer esse tema, foi meu projeto. E aí eu fui buscando matérias sempre que estudasse isso, legítima, já fiz com a professora Ana Schreiber sobre direito comparado, já fiz um estudo da legítima no direito inglês, em outras áreas também, direito alemão, e aí eu também fui buscando o professor Carlos Nelson Conda, que foi meu professor também, de excelência, e indico trazer aqui a temática, que ele é muito bom, o professor Nelson Conda. Ele é de excelência e eu chamo Caíto, né? Porque muitos anos de relação, fomos colegas também em Camerino. Fui colega dele da faculdade, olha lá, ele formando e eu estava entrando há pouco tempo. E estudei sobre, por exemplo, a historicidade dos institutos de direito civil. Eu fui pegando testamento, então eu já fui fazendo um doutorado, todo com recorte em matérias para poder me aprofundar. Só que, enquanto eu estava lá, já adiantado no meu projeto, já tinha qualificado, né, que é Direito Privado Internacional. Para quem não conhece, Max Planck é uma instituição de não sei quantos prêmios Nobel, mais em vários, para quem gosta de pesquisa, fica enlouquecida. E fui, por quê? Eu fui um mês para lá porque eu já tinha tido a experiência da Itália e é muito enriquecedor essa questão da biblioteca, né? De livros, para você poder pesquisar. Lógico que a internet hoje te dá uma acessibilidade diferente, hoje em dia muito grande, mas eu sou muito de ler no papel, de gostar, e eu vi, tanto como foi enriquecedor para o meu mestrado, a pesquisa na Itália, e como eu fui durante vários... Era uma especialização que você ia uma vez por ano, um mês. E então, eu fui ao longo daquele tempo fazendo pesquisas, e onde foi enriquecedor. E eu falo uma coisa, sabe? Eu digo que às vezes as pessoas idealizam um mestrado, um doutorado fora. Eu, por experiência, digo, o nosso mestrado, nosso doutorado no Brasil é de excelência. E academicamente, eu digo até que seja superior, porque você tem matérias, esse processo de doutorado no exterior, muitos países nem têm mestrado,
E quando tem um doutorado, é um processo muito solitário, tá? É um processo muito só de pesquisa. Não tem a troca de turma, de alunos, porque isso é enriquecedor, trocar ideia, dar um Exato. texto, seja de simples matéria, dá para um colega ler, reler. Às vezes a gente fica, eu sei, gente, nós todos passamos e passo por isso. Às vezes vou publicar, mando para um amigo. E aí eu tenho o Daniel Bucar, que eu sei que teve aqui, ele, além de colega, ele tem uma trajetória acadêmica, é amigo particular meu. Nós, para você ter noção, nós entramos no mestrado no mesmo processo seletivo, nós fizemos camerino juntos, nós fomos, por acaso, entramos no mesmo processo de doutorado, sempre concorrendo a vagas, e depois fomos para a Alemanha e passamos em tempo diferente, mas eu acho que coabitando no mesmo período na Alemanha, uns 6 meses. Então, é uma pessoa ímpar, de um conhecimento Absurdo, né? admirável, né? O Rodrigo também, e posso dizer, o Daniel já está nessa obra, que é o Arquitetura, né? Que é a base Sim. da nossa palestra, que eu vou falar como eu cheguei nele e por que o gênero, né? E o Daniel e o Rodrigo, eu lembro de incentivar muito ele ir para o Max Planck. Vai para lá, Rodrigo, você vai ver como é bom e tudo. E fico muito feliz. A primeira vez que ele esteve na Alemanha, estudando alemão, eu estava no Max Planck. Eu digo, passa aqui, vem visitar. Ele acabou indo no fim de semana, eu já não estava mais lá. Gostou e voltou ano passado. E adoro o Rodrigo também. E vai estar no volume 2, que é a continuação, assim, vamos dizer assim, do Arquitetura, né? Não é Legal. volume 2, mas é a mesma concepção, é o Arquitetura com novos temas, novos autores, e também sempre privilegiando essa questão da tutela da pessoa. Então, eu quero dizer que, apesar de tudo isso, para dizer que, apesar de eu estar num tema que é extremamente patrimonial, a minha formação sempre foi muito grande e existencial. E eu tento trazer esse viés também para o patrimonial, para o planejamento, né? De tutelas dessa vulnerabilidade, da tutela de gênero, da tutela, seja de crianças e adolescentes, seja do idoso, fazer esse recorte que precisa do incapaz. Teve também um artigo ano passado aqui, tem 2 bens essenciais, esse da Ana Carla e também da professora Joiciane, com a professora Ana Beatriz, que trouxeram o tema, cadê? A sucessão testamentária da pessoa com deficiência intelectual e ou pesquisa. Deixa eu até então antecipar aqui, já, Daniele, para os meus alunos, semana que vem quem vai estar aqui com a gente na quarta-feira é exatamente Joiciane. Então, Joiciane é a nossa eu sou próxima fã convidada. dela, é maravilhosa, então pode dizer que já fiz um exemplo de mulher, de profissional, Ela é. De uma personalidade. Olha, você está com um time me tirando aí de Não. excelência mesmo, né? Te inserindo. Então, vou aproveitar e vou fazer aqui a sessão Estou Feliz, Estou Me Achando. E Ana Carla, nossa colega também, é uma das integrantes do conselho editorial da revista que a gente acaba de lançar aqui na faculdade, que é uma revista exclusiva sobre direito e sexualidade. Então, a gente lançou agora, tem 3, 4 semanas, mais ou menos, uma revista sobre direito e sexualidade, principalmente pensando na produção do material dos alunos do grupo de pesquisa, e Ana Carla é uma das integrantes do conselho editorial da revista comigo. Ana Carla é maravilhosa, e quando eu cheguei, encomendei esse artigo para ela, trazendo o recorte, eu vou chegar já lá no objeto principal da nossa palestra, né? Que nesse artigo ela tem notas sobre relações de gênero no planejamento sucessório. Eu super indico, né, que está aqui. E eu gostei tanto do tema que escrevi que era o que eu ia disponibilizar para os alunos de vocês, mas ainda está inédito, porque o livro ainda não saiu, infelizmente. Já está há algum tempo com as coordenadoras, mas teve problema de editora, tiveram que mudar. Mas assim que tiver publicado, eu mando para vocês. E eu posso até ver se eu mando da Ana Carla, se ela permitir, eu disponibilizo. Esse que já está publicado em PDF, eu mando para vocês. Bem, tudo isso para estar contando essa historinha, e cheguei no planejamento
muito hábito. Planejamento sucessório, por que se fala e o que é planejamento sucessório, né? Independente de um conceito, eu gosto muito de traduzir de uma forma bem simples. Planejamento sucessório é uma organização patrimonial, é um planejamento patrimonial com transmissão de bens, visando pós-mortem. Mas ele é feito em vida, e quanto mais vida você pode estar antecipando, melhor, porque eu viso muito essa questão da informação, da clareza, de ser discutido, porque tudo que seja, você entra no jogo sabendo as regras, é muito melhor para você Exato. ter um bom desempenho, né? Então, para evitar todos os problemas que você quer evitar com o planejamento, você não adianta só você fazer ele. Ele também é bom estar sendo falado, exposto para os familiares, entendendo, se quiser reivindicar, vai lá na frente, no momento propício, reivindica, mas ali a pessoa vai gastando um tempo, vai pensando, vai avaliando, vai se trocando. O planejamento não é feito de uma hora para outra. Ah, cheguei, sentei, vou no balcão, vou no cartório e faço um planejamento. Você tem que pensar. Então, assim, e por que o planejamento, eu acho que eu quis dizer também, é que o planejamento ele tem uma peculiaridade da interdisciplinariedade. Em Exato. que? Qual é essa interdisciplinariedade? Primeiro, dentro do próprio direito civil. Por quê? O direito das sucessões, que eu falei que era o patinho feio, que pouco se estudava, aí eu preciso fazer um outro parênteses um pouco longo, mas é necessário. O mundo também está passando essas transformações, que são transformações socioeconômicas e que transmitem, vem cair no direito. Vocês sabem que o direito, né, corre atrás da sociedade para vir regular as situações ou tutelas de direitos. Mas a sociedade tem as suas transformações próprias e essas transformações aconteceram, vamos fazer um recorte, no mundo ocidental. Não vou ir para mais longe, que aí complica a questão de cultura, da própria forma de direito. Então, nos países ocidentais, concentrando ali não só na Europa continental, na própria Inglaterra e países da América Latina, essas transformações são de fatores que é o mundo hoje. Qual é a característica do mundo? Um mundo altamente globalizado, tecnológico, imediatista, consumista e fluido, né? Bauman, que tem um conceito de fluidez, né? Só que na pós-modernidade já se fala até em estado gasoso, né? Não o fluido, de alguma forma, você ainda teria uma retenção do estado gasoso. Por não? Não, é isso mesmo. Estou pensando aqui. Já é uma outra visão, né? Então, e nesse sentido, você vê que eu acho que o cenário perfeito disso é a pandemia. O cenário perfeito que eu falo de retratar esse mundo globalizado, somos aldeias conectadas e esse mundo onde está todo mundo interligado, sabendo notícias de tudo que é lugar, e pode ser em ondas, mas vai chegando, né? Então, eu acho que a pandemia interfere na nossa fala em algumas questões, né? Principalmente. Então, o planejamento já era um assunto que lá, quando eu entrei no doutorado, em 2012, no processo seletivo de 2011, então, estou estudando isso praticamente 10 anos, tá? Então, eu realmente fui bem vanguarda nesse assunto, nesse tema, e saiu esse livro, que é o produto. Quando ele saiu o livro, eu achei assim, precisa de mais, né? Precisa de mais material, isso não esgotou, isso foi só o início. E por isso que eu tenho 2, eu tenho tomo 3, eu já tenho várias coisas na cabeça pensando em continuações, porque o assunto é muito interdisciplinar. Bem, com esse perfil da sociedade, fechando parênteses, das transformações socioeconômicas, isso afetou no direito das sucessões de imediato. O direito das sucessões ganhou uma grande importância no mundo, tá? Em função dessas funções. E das transformações sociais é o quê? A inserção da mulher no mercado de trabalho, são as novas concepções e entendimentos de entidades familiares, os meus, teus e os nossos filhos, transformações tecnológicas de novos bens, o patrimônio não está mais restrito em propriedade, que qualquer manual traz. Quais são os pilares do direito das sucessões?
família e propriedade, né? Não é nem patrimônio, é propriedade. Então, como se a propriedade realmente era assim, galera constituída, eram só em bens imóveis, eram terras, casas, sítios, né? Eram loteamentos, depois prédios, apartamentos. Então, assim, era uma concepção, você queria investir, você tinha era imóveis. O mundo, esse mundo, né, que é o mundo, a transformação do mundo, é um mundo onde tem vários outros tipos de bem, comporta seu patrimônio, de bens móveis, de ações. Você pode aplicar, começar no Japão, aplica na Europa no meio do dia, acaba nos Estados Unidos. Então, você pode estar no mesmo dia aplicando de diversas formas. São fundos de rendimentos, são previdências privadas, são moedas criptografadas. É um novo mundo. Tem agora a questão da herança digital, que esse nome é péssimo, mas é importante saber que é o patrimônio, né, digital que nós estamos produzindo, como agora deixar essa live gravada, quer dizer, e botou na internet, eternizou. Então, por isso que a gente tem que estar sempre muito preparado para estarmos falando aqui, porque o que a gente está falando não apaga mais. Botou na internet, eu lembro do seu Carlos Afonso, ele dizia, Daniel, está na internet, eternizou, né? Então, com todas as transformações, só o que acontece? Vou fazer um recorte à Europa, porque eles estão estudando sobre a legítima, sobre essas transformações, há 40 anos a legítima. Essas transformações todas passaram na Europa. A França teve reforma em 2006, 2008, na legislação sucessória. A Alemanha teve em 2009. A Espanha com códigos novos sobre o tema, como a da Catalunha, que é um dos mais modernos, né? A Itália mesmo, que é extremamente conservadora pela influência do Vaticano, tem o Pacto de Família, que é uma excepcionalidade do 426, que é o Pacto Corvina, né? Que chama, olha o nome, Corvina, de corvo, né? de abutre, de como se você tivesse... E o professor Daniel Bucar tem um artigo excelente sobre isso, que é uma possibilidade. Então, tudo isso, eles estão se ajustando, e o nosso não. E quando eu fui fazer o pós-doutoramento lá, o doutorado sanduíche, foi muito para buscar, porque, Leandro, você sabe, se você dá direito às sessões, nós estávamos com pouquíssimo material atualizado. A gente Quase tinha nada. manuais, com poucas exceções, de algum livro ou outro assim. Mas, fora isso, nós não tínhamos uma discussão aqui, como se está tendo, da necessidade de se revisitar a legítima, né? De se rever outras questões do direito das sucessões. Então, eu fui para lá com esse intuito. E foi excelente eu ir lá. E eu gosto sempre de fazer um recorte. Esse meu livro, que é a minha tese, não é um estudo de direito comparado. Você, professor, conhecedor, científico, pesquisador acadêmico, sabe que direito comparado é uma metodologia. E quando você vê aqueles livros, eu até recomendo, se você vê a professora Maria Celina Bodan de Moraes, que dizia, se você abre um índice e vê direito não sei da quanto, direito não sei o que, nos 10 países de direito, não compre. Isso não é direito comparado. Isso pode ser, quando muito, uma legislação desses países, né? E o direito não é feito disso, né? Direito não é só uma legislação, direito é doutrina, direito é jurisprudência, e essas influências, e aí, mais academicamente falando, do common law com civil law, é uma confluência mútua. E eu acho que a gente vê isso no nosso direito, quando a gente vê a importância da jurisprudência tomou no Brasil, dos precedentes, das próprias súmulas, até dos enunciados, que não tem força normativa, mas que é uma sugestão de interpretação para questões problemáticas que se tem em várias áreas do direito. Sim. Então, com essa importância que aconteceu e quais são esses fatos? Além de todas as características do mundo, as pessoas estão vivendo mais em consequência dessas transformações, né? Você tem mais desenvolvimentos tecnológicos para doenças, para remédios, para exames preventivos. Então, as pessoas estão vivendo mais. As pessoas estão produzindo mais. Até porque os bens também começaram a adquirir valores
supervalorizados. Eu acho que a pandemia também vem trazer um pouco nós para a realidade, todo mundo diminuir esta cadeia supervalorizada, porque, na verdade, houve um boom das coisas, né? Se você faz uma comparação em padrões, em outras moedas, você vai ver que o mundo, 30 anos atrás, o mesmo bem tinha um outro valor e hoje os bens tomaram uma amplitude, eu acho que muito reflexo desse mundo consumista, desse mundo imediatista, do ter, né, sobre o ser. Bem, eu acho que tudo isso veio um pouco, lógico, não estou aqui minimizando as perdas, mas eu estou trazendo uma reflexão, que eu acho que eu acho que num tema tão existencial como a questão da sexualidade, questão de gênero, isso é essencial, a valorização do ser, da pessoa humana, né? Então, eu acho que essa pandemia veio um pouco trazer. Mas importante dizer que essas importâncias dos direitos das pessoas ocorreram em paralelo, tá? E aqui no Brasil, teve uma corrida em 2002 para quem já tinha alguma estrutura de um planejamento sucessório, porque mudou, né? E sempre um planejamento vai estar vulnerável a mudanças, que eu falo de 3 pontos, que são 3 etapas cruciais que são no planejamento, que é a parte do quando você vai fazer uma qualificação da pessoa, então se muda esse estado quo da pessoa, é necessário, como surge um novo herdeiro, um divórcio, alguma situação dessa natureza, quando tem uma variação muito grande patrimonial, ou de acréscimo ou de decréscimo, e também quando a vontade do autor da herança também pode, por alguma questão específica, mudar. E também tem a parte da legislação. Então, tudo que você faz que vai para funcionar ao longo do tempo, se você tiver alterações legislativas, também vai ser uma variável que você vai ter que adequar um planejamento sucessório. Então, o planejamento ele é feito em vida, ele veio para o Brasil, ele se tornou esse boom que está sendo hoje em dia muito em função desse descompasso que está existindo entre a nossa legislação brasileira do livro 5º do Direito das Sucessões, livro 5º do Direito das Sucessões no nosso Código Civil, com a sociedade. E esse descompasso é que se torna o planejamento sucessório tão importante. Então, por quê? O nosso direito das sucessões, o nosso direito brasileiro, o direito das sucessões, ele não fez essas atualizações que os outros países foram buscando para se adequar com essa sociedade. Então, no Brasil, nós estamos nesse descompasso. Então, o nosso livro 5º ele está insuficiente. Quais são os elementos, os instrumentos que você tem em morte causa? No livro das sucessões, você tem o testamento, que praticamente é o que funciona. Você tem o codicilo, né? E aí vamos até falar dele, e também do fideicomisso, que era um instrumento utilizado, que é uma terceirização, uma triangulação, na verdade. A origem do fideicomisso, eu não gosto de direito romano, acho que sociedades mudaram muito, não é porque alguns institutos têm essa nomenclatura que é o mesmo instituto, pelo contrário. Às vezes a gente tem que pensar, e eu estudo muito essa questão, e eu acho que os professores que você falou aí estudam muito essa metodologia da funcionalização dos institutos, e não da forma estrutural, e sim funcional, né? Então, os institutos têm que vir a ter a sua funcionalização no intuito da valorização da pessoa, né? E essa é a grande transformação do direito das famílias, que é deixar de ser a família com fim em si mesmo, que o professor Tepedino até chama de família institucional, para ser a família instrumental. Ela se torna o quê? Ela se torna o núcleo do desenvolvimento dos integrantes dessa família, né? Da personalidade dessa família. Então, aquela questão de casamentos, porque a família quer, questões de trabalhar no negócio da família, porque a continuação. Nós não estamos mais no mundo onde as profissões se reduzem a engenheiro, a médico e advogado, né? Nós estamos num mundo bem mais complexo, de respeito às diferenças. Lógico que eu sou pé no chão, sei que, infelizmente, os direitos estão postos na nossa Constituição, mas a gente sabe que vive numa sociedade extremamente machista, extremamente preconceituosa, né? E que isso vai refletir no planejamento. Então, tudo isso para dizer por que a gente precisa do planejamento sucessório, é porque só o livro 5º é insuficiente. Então, você tem que ir em outras áreas do próprio direito.
Você vai desde o direito civil, vamos começar pelo direito civil. Você vai na parte geral, que você tem que ter capacidade, você tem que ter tem as questões de nulidade de um planejamento. Você entra na parte de obrigação, que é a base dos contratos. Você vai ter contrato de doação, você vai ter contrato de seguro, você vai ter vários tipos de contratos. Você vai para a parte de direitos das coisas, que é a parte de propriedade, de usufruto, né? Você vai para o direito de família. Então, assim, até hoje, a responsabilidade civil, quer dizer que era menos. Hoje eu vi uma live do IBERC, que era a responsabilidade civil do testamentário, né? Testamentário. Então, você vai em todas as áreas do direito civil. E não para por aí a interdisciplinariedade. Você vai para direito empresarial, sociedade, você vai para o direito tributário, você vai para o direito securitário, você vai para o direito previdenciário, você vai para o direito internacional privado. Essas relações nesse mundo globalizado aumentou muito. O direito internacional privado, ele não está conseguindo mais atender as demandas. Os últimos 30 anos, eu estou até pensando num projeto aí, com a professora Daniela Vargas, que é uma das autoras desse artigo, desse livro também, ela fala, Daniele, quem é do direito internacional privado não tem o conhecimento e as demandas das áreas de família e sucessões. E a mesma coisa, às vezes, quem é advogado, trabalha na área, sabe que as demandas com viés internacional aumentou muito. Eu não falo só em sucessões, mas são mais casamentos, com essa facilidade tecnológica. Eu falo, meu filho mora em Los Angeles. Gente, eu falo por WhatsApp, eu falo com ele de tantas outras formas, é Zoom, é isso, é aquilo. Muito diferente de quando eu era jovem e que, para quem ia para intercâmbio, se falava uma vez por semana no telefone, eram os domingos para se falar, que era caríssimo. Exato. Então, essa facilidade de locomoção, de transporte, que, mais uma vez, reflete as transformações socioeconômicas, tornou esse mundo global numa pequena aldeia. Né? Antes da pandemia, você tinha uma acessibilidade no exterior, as empresas globalizadas, você trabalha numa Embraer no interior do Rio de Janeiro, de repente você está no interior da China, por conta de um avanço profissional. Quantas vezes as famílias vão um para uma atualização profissional, para um doutorado, e o outro fica, e assim por diante. Com isso, se criam novas relações, novos casamentos, novos descasamentos, novas guardas, novos alimentos, e também sucessões. Então, trabalhar com esses elementos internacionais também veio a agregar isso. E, chegando já um pouco mais dentro da nossa área, e ainda tem mais uma interdisciplinariedade importante destacar. Outras áreas não ligadas ao direito, como mediação, análise subjetiva da família, até por estudos psicológicos, se necessários. Contabilidade. Você precisa ter um ótimo diálogo e de confiança, um contador, um escritório de contabilidade que trabalhe com você. Você precisa de uma boa relação com os notariais, porque muitos instrumentos você vai ter que passar por lá. Até de administração, porque muitas vezes também você, como às vezes o planejamento ele não é estático, ele é dinâmico, a vida continua, e você pode ter que estar reatualizando o planejamento, às vezes até fazendo, quando você acaba, você tem que dar uma revisada, e até antes, se algum desses estados mudar. Então, com tudo isso, você às vezes também precisa até de uma orientação ou ter um bom parceiro de administração que possa estar orientando. Então, uma característica do planejamento é essa interdisciplinariedade dentro do direito e fora do direito com essas áreas afins. Daniela, eu acho que é importante tudo isso que você está falando, eu acho que é muito relevante a gente considerar, principalmente para os alunos e os estudantes que nos acompanham. As pessoas acham que o direito das sucessões é uma coisa simples. Você passa na frente de qualquer escritório, mais simples que seja, o sujeito diz lá, né, que ele faz família, ele faz separação, ele faz divórcio, ele faz trabalhista, previdenciário e inventário. Toda vez que eu vejo isso, me dá um desespero, porque assim, não sei se é porque
eu dou aula dessa matéria. Para mim, direito das sucessões é tecnicamente a matéria mais difícil que existe para se estudar, exatamente em razão de toda essa interdisciplinariedade. Você tem que ter noções que vão do direito de família, lá, a teoria geral do direito de família, ao direito penal, ao direito administrativo, ao direito tributário. E isso me dá um certo desespero, sabia? E acho que a gente voltar a discutir esses temas com mais profundidade, com mais atenção, é preponderante para que as pessoas não façam besteira no dia a dia. Porque tem muita gente que, se soubesse o que o direito das sucessões, preconiza, não teria concordado com algumas partilhas que a gente vê aí que acontecem, né? Leandro, as pessoas não sabem direito das sucessões. Nada. Não sabem, tá? Então, começa disso. A dificuldade do próprio conhecimento. A área demanda realmente um conhecimento profundo. E todas as áreas que acabam refletindo também. Então, com tudo isso, eu chego ao ponto que o sistema do Brasil está engessado, está com pouca liberdade. O mundo hoje busca por isso, né, por autodeterminações existenciais e patrimoniais. E, em função disso, precisa-se de novos instrumentos. O planejamento, então, nada mais é do que isso, planejamento sucessório. Eu gosto de quebrar alguns pressupostos. Planejamento não é sinônimo de holding. Holding pode ser um ótimo instrumento, mas nem sempre não é a melhor coisa, não é o melhor instrumento sempre, não é sinônimo. Nós sabemos que temos temas tabus na sociedade, né? E falar de patrimônio é um deles. Você fala para o seu amigo de negócios e tal, mas falar em família de patrimônio é terrível. Você falar em regime de bens antes de casar parece quase que uma saia justa. Parece que você está insultando, está dizendo que o outro é interesseiro, ou que você... Resumindo, são zonas de desconforto. E falar da morte também. Não é cultural nosso, do brasileiro, falar e pensar na morte. Só que falar da finitude é a única certeza que a gente tem, é que todos nós vamos morrer, né? Mas o ser humano é paradoxal, né? E nessas circunstâncias ele evita um pouco de falar, porque o planejamento ele vai trabalhar com o patrimônio e vai trabalhar com a finitude, com a morte. E hoje em dia eu gosto até de dizer que não é necessariamente só a morte, é na sua sucessão, é você pensar o que você quer depois. E aí, num ponto importante, a pandemia traz isso, né? Ela trouxe a finitude para dentro das nossas casas, como ela trouxe a violência também, né? A violência, o crescimento, não tem como não deixar destacado isso, que o índice de violência doméstica, a casa, que é o pior lugar, mais perigoso para a mulher, é os lares da gente. E engraçado, quando eu comecei a estudar sobre planejamento, sobre essa questão de violência, é um tema muito caro para mim, eu já escrevi artigos sobre o assunto, tenho sempre muito interesse, gostaria até de trabalhar mais especificamente na área dessa questão da consciência da sociedade, né? Porque é um assunto também como o sexo, né? É um assunto desagradável, parece que desconfortável, sempre é muito delicado para a sociedade. Volta com questões de tabus, né? Então, eu via e eu achava assim, mas como? Parece que era um subassunto, sabe? Quem é do direito muitas vezes trata a questão da violência do direito civil, isso é do penal, isso é criminalista, isso não é da... O que é isso? Eu sempre defendi, tem um estudo, sei lá, desde quando, que eu dizia, não tem uma família que não faça violência. Não adianta eu estar estudando alienação parental, questão de guarda, alimentos, se os membros dessa família sofrem uma violência doméstica. Os traumas e as consequências que deixam para essa família não é só a mãe apanhar, são os exemplos que você está deixando para os seus filhos e para suas filhas. Então, todos nós, e isso conforme parece que isso é assunto de periferia, que isso não é assunto da sociedade de interesse de todos, foi-se o tempo que não se mete a colher em briga de marido e mulher. Tem sim que meter, tem sim que falar, tem sim que dizer que existe e tem sim que tomar atitudes e é impossível não falar em pandemia e não falar nesses números. Eu estava vendo Esse tema
Desculpa, Daniel. Esse tema nos é muito caro aqui no grupo de pesquisa. A gente trabalha muito a discussão sobre essa realidade, essas consequências, e os alunos até acompanharam. Há também algumas semanas saiu um editorial que eu redigi aqui para o Jornal de Salvador, à tarde, falando sobre a pandemia e a violência doméstica, cujo título é alguma coisa mais ou menos assim, que em período de pandemia não é só a doença que mata. Exatamente porque a gente tem visto essa enorme Olha, quantidade de casos de violência doméstica que tem acontecido em todas as cidades, né? Leandro, isso não só no Brasil, né? Mas em São Sim, Paulo, 44,9% de aumento no 190. Feminicídio, 46,2%. O Twitter, nas sextas à noite, de reclamações de brigas de pessoas, vizinhos vendo brigas, 431%. Tá? E importante dizer que a OMS, isso é um fato que está acontecendo, aí então, mostra como o mundo mundial, todos os países estão tendo na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, um aumento. E tanto que a OMS, dia 14 de abril de 2020, fez esse comunicado do crescimento. Então, é a OMS falando, e a questão da violência é questão de saúde pública. exato. Então, e de medidas. Só que a nossa sociedade, então, o que tiver de projeto nessa área, pode me convidar, eu super aceito, porque Mais do que convidada já. é um tema muito caro para mim. E aí, dentro disso, então, eu já cheguei no planejamento, já mostrei por que se chegou no planejamento, qual a demanda do Brasil, de buscar mais instrumentos, né, essa autodeterminação. Eu não falo numa autonomia daquela oitocentista do sujeito, não. Estou falando da autonomia da pessoa, por todas essas transformações, não num período pós-absolutista, de Revolução Francesa, da vontade acima de tudo. Pelo contrário, quando eu falo da necessidade da avaliação subjetiva dessa família, eu preciso saber, até para ser bem sucedido no meu planejamento, a questão patrimonial vai partir dessa perspectiva subjetiva, saber das pessoas que envolvem esse patrimônio, quem são os herdeiros necessários, não é só de uma forma de qualificar a pessoa. Ah, tem 3 filhos, tem tais idades, são casados, qual é o regime de bem? Não, não é só isso, é muito mais do que isso, né? Então, é o que eu chamo, e o professor Daniel Bucar, conversando com ele, ele me deu esse nome, e eu me apropriei. Depois eu disse assim, gente, eu até ele sugerindo um tema de uma palestra que eu dei para Belo Horizonte, para o primeiro congresso virtual de Direito das Sucessões, da OAB de lá, e ele me sugeriu, hoje mesmo eu estava falando com ele, falei, Daniel, tu me deste o nome, eu me apropriei, inclusive já postei sobre esse tema lá, customização do planejamento sucessório, e depois eu fui ver uma live mais antiga dele, que ele já falava, ele, não, mas é nosso tema e tal. Enfim, mas é isso, é a necessidade de uma análise daquela família específica para aquele patrimônio. Então, mais um pressuposto, planejamento não tem fórmula. 2 mais 2 não dá 4. Daniela, Tá? acho que uma coisa que você acabou de falar que é importantíssimo, se a minha memória não estiver muito ruim, tem uma live sua nos últimos dias com o Daniel. Se eu falar alguma besteira, você me ajuda, mas assim, que Daniel faz uma análise, e eu sou suspeito para falar também de Daniel, eu gosto muito dele, mas ele faz uma análise da perspectiva tributária que envolve o planejamento sucessório, que é um negócio sério, sério. Daniel é Ele é brilhante, né? preparadíssimo. Eu sou fã de carteirinha dele Eu, e ele é muito bom e sabe muito do assunto, que é uma área, como ele fala, os tributaristas não estudam o ITD, porque é uma área da pessoa física, porque lembrando bem, gente, o planejamento sucessório é da pessoa humana. A pessoa que morre, a pessoa física, pode compor o patrimônio dela diversas empresas, mas quem morre é a pessoa humana. Então, mais uma vez, mostrando que a pessoa que é importante. E dentro disso... em princípio, né, usando a ideia de Daniel, a gente não pode esquecer que, em teoria, a gente pode ter 28, né, 27 impostos diferentes por cada estado. Né? Porque cada estado vai perder a guerra regulamentar o seu fiscal. imposto de transmissão. Então, isso também é muito importante.
E pior, ontem falando com ele, eu não quero estar me adiantando, mas essa questão da autonomia dos estados cria distorções tão grandes e sem tomar a palavra, mas já de coisas que ele já disse, inclusive nessa live, o Amazonas é 2% o máximo. E ele faz uma crítica severa também sobre tão pouco se paga impostos no Brasil de ITD sobre patrimônio, né? Exato. Então, ele faz até uma correlação com alimentos, que alimentos é muito menos tributado do que um imposto. Então, você tem uma legislação no Brasil que perpetua o patrimônio dentro das suas gerações, e aí vamos falar que até 62, dentro de uma linha masculina, e que Sim. por mais que 62 mudou, quando a mulher começa a poder, aquela era, né, poder administrar os bens particulares, que até esse momento ela não podia, o Código 16, gente, até 2002, você podia estar casada com uma pessoa presa até 2 anos, ele ainda era o chefe familiar. Exato. Então, eu sempre falo, até quando eu falo sobre as famílias, as instituições, as entidades familiares, gente, é porque a nova geração, aí poucas pessoas tiveram acesso ao Código 16. Mas os absurdos que existem Então, e essas transformações não vêm com o Código 2002. O grande transformador das famílias é a Constituição de 88, onde traz os 3 pilares que eu chamo igualdade de gênero, igualdade dos filhos, igualdade e várias formas de entidades familiares, deixando de ser só a família legal a que compõe a sociedade, né? Que é bem dentro do contexto que a professora Celina Bodin traz, né? É exatamente essa perspectiva. E uma coisa que você começou a trazer agora, Daniele, para eu tentar, que já me veio isso à mente. O que a gente não pode esquecer é que a sociedade, do jeito que ela está constituída, a gente tem que tomar muito cuidado para que uma estruturação, um pensamento de planejamento sucessório não sirva também como um elemento de violência contra a mulher. Não, porque muitas vezes o indivíduo... Exatamente. Né? Porque esse acaba sendo uma preocupação também, né? Não, exatamente. E em função dessa, porque se eu falo dessa autonomia, e aí eu falo de uma sociedade que é machista, que por mais que esteja na Constituição a igualdade entre o homem e a mulher, a gente sabe que isso não é o que reflete na sociedade. Exato. Então, eu pensava, e por isso que eu quis tanto um artigo sobre a questão de gênero, para exatamente dizer assim, bem, eu não posso que acima dessas autonomia venha, e era o que foi o que o meu estudo comprovou, dentro de algumas percepções, e eu conversei com Zeno Veloso, e aí ele disse, não, isso realmente, Zeno Veloso né, trabalha muito, tinha cartório, então ele fez muitos testamentos, o livro dele está desatualizado, mas ainda é dos clássicos da matéria, né? Sobre testamento e tal. Então, eu não querendo, e conversando com ele, eu dizia, mas como que essa sociedade vai ser igualitária se ela é por si só desigual e preconceituosa? Como que nessa sucessão também não vai refletir isso? E reflete. Claro. Então, eu trago o planejamento como uma questão de gênero, não só para não repetir e alertar e chamar atenção que padrões não sejam seguidos dessas distorções de gênero. Vou te dar um exemplo. O Zeno dizia, Daniele, até feito os mesmos quinhões na época, tá? Entre filhos homens e mulheres. Só que para a mulher ia patrimônio e imóvel, isso, e para os filhos as ações da empresa. Em 5 anos, as ações da empresa valeriam muito mais que aquele patrimônio que teve distorções. E qual é a mentalidade, Leandro, nisso? Você está vendo o quê? Uma mulher comum, incapaz, ela precisa de segurança, ela precisa do imóvel. E o homem, o arrojado, é o desbravador, é o provedor, é o que vai estar à frente dos negócios da família. Né? É o capaz de fazer com que os negócios se perpetuem, enquanto a mulher ela simplesmente recebe e tenta manter o que tem, né? Então, eu provoquei, percebendo isso, provoquei a Ana Carla e disse, Ana, eu queria que você escrevesse sobre isso, exatamente para mostrar e como que essa autonomia da autoliderança não cria essas distorções. E é o que ela faz, uma análise muito
bacana que ela fala que o planejamento, dentro de todas as possibilidades que são possíveis, trazer atitudes emancipatórias para a mulher. Perfeito. E não de questão de só refletir sem pensar. E olha, eu vou te falar, a live dela foi, não sei se você chegou a ver, A Daniela eu ainda e não vi. tá no meu canal do YouTube, tá? Daniele Chaves Teixeira. Vão lá, que para quem gosta da temática, ela é muito clara e ela traz Já tem essa 3 ou questão... 4, não tem, Daniele? Hein? Acho que já tem 3 ou 4 lives desse projeto que você está fazendo, né? Eu acho que já tem 5. Começou o professor 5. Rolfo Madaleno, Isso. depois foi a professora Simone Tassinari, Ana Carolina Brochato Que também esteve Teixeira, aqui com a gente. Também Daniel esteve aqui. Bucar, Ana Carla e Daniela Mucilos. Somos 6 já 6 projetos. Semana que vem o Marcos Erhardt, de Recife, de Maceió, né? De Maceió e tal. Então, ela fala que o planejamento tem que ser utilizado de uma forma emancipatória. De como? Não, promover. Então, em vez de só repetir, trazer isso uma reflexão e você mudar esse estado quo. Então, isso é para medidas que a gente está vendo de promoção, que você pode aproveitar isso e estimular, porque hoje a gente sabe que o Brasil é feito de vários Brasis que nós temos dentro do nosso Brasil, né? E eu sou do norte, então eu posso falar com muita tranquilidade que eu sou de lá e reconheço que existem preconceitos contra a mulher, contra gênero, muito grandes. E são feitas de uma forma tão pouco percebidas, assim, eles acham que aquilo que é o natural. O pior é isso. Entendeu? Acham que fazer escolhas entre o filho varão e a filha mulher é natural. Não me põe saia justa que eu tenha que pensar, entendeu? Ou que eu tenha que sair dessa minha situação confortável. Então, e a gente sabe que as mulheres são exemplos em dados do IBGE, que vocês têm muito mais até do que eu, do tanto que esta mulher está no mercado de trabalho, ela é líder de núcleos familiares, e isso vai, quanto mais baixo o nível, baixa escolaridade ou nível financeiro, mais essa mulher está à frente. Daniel, você tem a percepção de que socialmente as pessoas acham que o planejamento sucessório é uma atividade eminentemente masculina? Porque muitas vezes eu tenho essa sensação que parece que as pessoas ouvem planejamento sucessório e acham que isso não é uma atividade que deve ser desenvolvida pelo homem em razão desse contexto cultural? Não, sim, e outra coisa, de acharem também que é só para grandes riquezas. Isso. Não é. Planejamento sucessório, este livro é feito para todos nós que compomos a sociedade. Isso eu fazia questão de falar e está aqui isso impresso. É para todos nós que vão... E quem menos tem, mais tem que cuidar para não dilapidar, não entrar numa briga. Eu tenho uma casa, é uma casa. Como é que eu vou deixar? Eu tenho 3 filhos. O que eu vou deixar? Então, se você tem só isso, conversa com seus filhos, vai ter imposto a pagar, como é que vai ser? Se vai vender, alguém precisa de um direito real de habitação, não precisa, e assim por diante. Então, eu posso usar uma linguagem não técnica, não acadêmica? Direito da sucessão é para pobre também, não é só para rico. Direito das sucessões é para pobre também, porque parece que é uma coisa muito elitizada, né? Os alunos chegam muito com essa percepção, mas é para pobre. Pobre também tem problema, pobre tem uma casinha, e às vezes as questões para as pessoas mais pobres ou com menos patrimônio é ainda mais complicada, porque ele não é o dono do terreno, ele tem só a posse daquele terreno, que é da prefeitura, e vai se discutir entre 10 filhos, quem vai poder morar. Então a coisa é muito complexa, né? Não é só coisa para discutir milhões. Não, com certeza. E aí é o que eu digo, a pandemia trouxe essa finitude para todos nós. A grande maioria dos grandes patrimônios já fizeram suas organizações patrimoniais. Mas, por isso eu digo, é para todos nós. Eu mesmo não tenho testamento, tudo bem que o que eu tenho vai ficar para meus filhos, a legítima. O que é isso? Às vezes a sucessão legítima, que já é um planejamento de certa forma, se você nada faz, vai te atender? Vai. Eu não teria, mas começo a pensar em, às vezes, deixar alguma coisa que eu quero para umas pessoas que eu poderia ajudar na minha vida. Então, que eu possa sair da minha disponível
né? Então, começa a mudar um enfoque de como poder vir a proteger um afiliado, uma pessoa que você acha que poderia ter propiciar uma condição diferente. Daniela, deixa eu Mas te fazer mais uma pergunta aqui, para que acho que isso é muito importante para os alunos. Acredito que a gente, pelo que eu conheço do seu trabalho, a gente está exatamente na mesma linha. Planejamento sucessório, por mais que seja algo complexo tecnicamente de se fazer, mas nada mais é do que pensar em como o patrimônio da pessoa vai ser dividido quando ela vier a falecer. E não precisa de algo absurdamente elaborado, né? não, Pode começar com a coisa mais simples do mundo, em linhas gerais, que é o testamento. O testamento, ele é essencialmente o planejamento sucessório, não é? E muita gente pensa assim, com o planejamento sucessório o testamento perdeu importância. Não. O testamento, ele ganhou, ele se valorizou, porque ele vem dar uma confirmação, uma segurança jurídica à vontade daquele autor da herança. Mas eu acho que é importante dizer aqui que não tem fórmula pronta, não é só para para grandes patrimônios, não é para todos nós que vamos da sociedade. Outra coisa, não é para fraudar legítima. Não vou dizer que não possa chegar um cliente e aí você tem que ser ético e dizer assim, me desculpe. Ou então, uma outra questão, chega um cliente e diz assim, com a mulher para fazer um planejamento, aí a mulher vai ao banheiro, mas eu tenho mais 3 filhos fora do casamento. Como é que você vai fazer um planejamento? Então, é isso, o planejamento, que eu sou encantada com ele, é que você pode utilizar ele, e não só para questão patrimonial. Você fez uma análise perfeita, mas o que eu quero te chamar a atenção é que não é só para patrimonial. E aí você pode usar a sua disponível para essas tutelas e para essas diferenças sociais, diferenças que as próprias famílias criam. Então, assim, desigualdades que o próprio sistema legal propicia, tá? Porque a igualdade entre os filhos, no mundo dessa sociedade que tem os meus, teus e os nossos, eu posso ter um filho de 35 anos, já fazendo autônomo financeiramente, e ter um filho de 5. Eles têm que receber o mesmo patrimônio? Não, o de 5 vai precisar mais, ainda vai ser precisar educado, vai ser precisar de alguém que administra esse patrimônio para ele. Então, quer ver um exemplo que eu uso muito, Daniele? Desculpa te incomodar, te atrapalhar, mas é perfeito o que você falou. Um dos exemplos que eu mais uso com os meus alunos, e assim, eu particularmente, acho que uma das coisas mais importantes de direito das sucessões é uma das coisas que as pessoas menos sabem, porque é uma das últimas coisinhas que está lá no código. Para mim, é colação e sonegados. Tá? Mas isso é um problema que eu tenho. Tá? Para mim, é uma das coisas que assim, é de suma importância. Mas a colação refletiu tanto agora com a mudança do Código 2015, mudou e interfere diretamente. Então, assim, ele é complexo, mas, por exemplo, mesmo uma pessoa que tem um apartamento, 2 carros e uma previdência, tá? Não estou falando estou falando de um cenário, ou ter um classe média alugado, uma sala de escritório, tá ali, é isso. Por mais que seja fácil, você possa resolver com testamento, até com uma doação com usufruto. Assiste o de ontem também, da professora Daniela Mucilo, excelente, falando da flexibilidade do usufruto para as questões existenciais. Perfeito. Já que você trabalha, é muito interessante. E aí, por que o que eu quero dizer com isso? Você tem que analisar se os efeitos que você quer deixar. Então, por exemplo, ela até falou de um cliente que fez a doação, não botou nem usufruto. E aí, até a professora Rose disse assim: mas e terceiros? Ele não pensou até que os filhos podem ter credores e podem ir nesse patrimônio? Quer dizer, as pessoas, não tem isso. Hoje são meus filhos, mas esses filhos vão casar, vão ter outra formação, vão ter outros sócios, e a vida é dinâmica, ela não é estática. Então, a dificuldade do planejamento, e aí vem a complicação da colação. Então, assim, mas o importante, mesmo um patrimônio de uma classe média, e aí eu falo, olha lá, patrimônio, isso eu também sempre gosto, eu dava 2 exemplos. Quando eu estudava para a tese, a minha funcionária, que trabalha na minha casa, empregada doméstica mesmo, não é outro nome, não vou achar, está lá na carteira, e eu acho muito digno disso, mas ela dizia assim, Daniele, ela vivia com problemas com o marido, de separar e tal. Mas ela já sabia, ela ia na defensoria, ela sabia qual era o direito que ela tinha, de metade do patrimônio, assim por diante. E ela lutava, reivindicava por cada direito que ela tinha, mas só que, infelizmente, as questões da comunidade,
o Estado não chega, não tutela, e não adianta o direito dar o direito a ela, e o marido dela ser amigo da milícia, ou pedir para a milícia ir lá cortar a luz dela, isso, aquilo. Então, o que acontece? Ela abre mão para ter paz, e isso é um cenário que acontece, o Daniel retratou muito disso, acontece muito com as mulheres, né, nos divórcios, nas separações, de superendividamentos, de desigualdades financeiras, porque a mulher ela busca a paz, às vezes, e ela abre mão de direitos e de direitos não só dela, às vezes. Eu canso de ver exemplos de mulheres que não têm um alimento para os seus filhos, vai lá, não, quero dar trabalho. Um dia desse eu fui fazer um pro bono para uma prima dessa minha funcionária. Eu consegui alimentos preventivos, tudo. Eu não conseguia citar o pai da criança, o pai das 3 crianças. E ela sempre... Olha, ela gastou uns 8 anos para entrar com um pedido de alimentos. E até esse homem ser morto. A justiça marcava a audiência, eu ia lá. Ele não tinha sido citado. Citado. Eu fiz ela acompanhar um oficial de justiça, ele ficava 3 meses no emprego e mudava. Você está entendendo? Então, a realidade também de pessoas na nossa sociedade é uma realidade muito diferente, que o direito não consegue proteger literalmente essas pessoas. E em função dessas forças. Mas eu quero dizer que este exemplo da funcionária, ela chegava e dizia: e se eu morrer? Eu tenho esse filho menor. Como é que ele vai ficar amparado? Ela pensava nisso. Um outro exemplo, era a moça que fazia a minha unha. Ela dizia: Daniele, eu sou... E aí isso foi me refletindo, dizer, gente, isso não é só para quem tem patrimônio. Assim, um patrimônio, casa. Eu estou falando de uma pessoa que dizia, casou, que tinha uma união estável com uma pessoa bem mais nova do que ela, tinha uma filha já adulta, ele tinha um filho pequeno, eles não tinham filhos, e construíram uma casa juntas. Ela queria saber, eu morrendo, para quem fica a metade da minha casa? É para minha filha, é para ele, é isso, é aquilo. Então, as pessoas, exatamente por ter sido tão difícil ela construir aquela casa num terreno, era na periferia de Niterói, não era nem era de São Gonçalo. Mas não importa. O que dessas experiências eu fui. E aí que está, né? O direito, quando ele é enriquecido dessa sensibilidade dos operadores de direito, você vai buscar e ver que não é só um planejamento patrimonial que eu estou fazendo. É na questão da sua sucessão, é sim pensando no caso de você morrer e como fica o pouco que você construiu, para quem vai ficar aquilo. Então, dentro de um planejamento e das 1000 possibilidades, e aí eu gosto também de chamar a atenção o seguinte: o que acontece, Leandro, é que as pessoas não exercem a sua sucessão testamentária. Exato. A gente sabe que o direito das sucessões, no direito brasileiro, é o sistema dual, composto da sucessão legítima e da sucessão testamentária. A sucessão testamentária é você exercer sua autonomia de determinar o que você quer dentro da sua parte disponível. Lembrando que, se você tem herdeiros necessários, que tem uma ordem vocatória imposta pelo Estado taxativamente, que eu também trago a crítica, que a gente tem que sempre reanalisar o direito de uma forma crítica e funcional, né? Exato. E dentro dessa análise, Leandro, o que a gente vê é o seguinte: as pessoas não exercem. Olha um exemplo, o fideicomisso ele era utilizado, e olha a natureza do fideicomisso, eu interrompi quando eu falei direito romano e não complementei. A origem do fideicomisso era quando no direito romano, em alguma época específica, que eu não vou ousar dizer qual o período do direito romano, era proibido, isso eu sei, que era proibido testar para as filhas mulheres. Só podia para os filhos homens. E a pessoa que queria deixava para o amigo deixar para o seu filho, para sua filha. Então, tinha essa triangulação. Então, o fideicomisso ele era até um instrumento utilizado, até 2002, quando se torna para prole eventual. Com esta restrição da prole eventual, passou de uso. E hoje, e aí quer dizer, a questão de gênero lá desde o direito romano deu origem ao fideicomisso. Só que hoje é importante dar um alerta que tem um projeto de lei do IBDFAM que fala sobre
não restringir mais só a prole eventual. Então, é estender, fazer uma... caberia toda a sociedade, além também da prole eventual. Com isso, nós podemos estar trazendo um novo instrumento para o planejamento sucessório, e tem até tese agora, redefinida recentemente, a professora Cláudia Stein, orientanda da professora Hironaka, né? Giselda Hironaka, que ela defende um novo fideicomisso, trouxe essas, eu acho que esse tipo, eu ainda não li, foi recente que ela defendeu. A professora Ana Luísa, que você disse também, a Ana Luísa foi minha professora de graduação. Como eu disse que eu fiz uma faculdade mais tarde, ela já era professora, foi minha professora, e também compõe todas as obras aí que nós estamos trabalhando juntos, e de uma excelência, e a nova geração, né? Foi das pioneiras, foi a pioneira, eu acho, assim, de estudar direito das sucessões com qualidade e com prazer que ela estuda e fala de direito das sucessões. Os 2 livros dela, excelentes, já falava lá na dissertação de mestrado sobre a sucessão do cônjuge do companheiro, né? E também depois o testamento, que é a tese dela de doutorado, a função promocional do testamento. Bem, com tudo isso, a gente já viu que o planejamento você pode usar ele de uma forma emancipatória para suas filhas, promovendo sim ela dentro de uma empresa, promovendo sim, vendo a capacidade. Mas o que eu queria dizer é que nós sabemos que essa posição da mulher profissional, independente, de uma formação autônoma, a gente sabe que ainda não reflete no Brasil inteiro. Apesar que a mulher batalhadora, que não precisa dos alimentos e busca aí uma autonomia sozinha, essa faz cenário, consta de todo o cenário brasileiro, né? Que os dados do IBGE reproduzem. E a Ana Carla traz no artigo dela também, no livro, no Arquitetura, uma outra face, que são das cuidadoras, das filhas que abrem mão da sua profissão, abrem mão da sua vida pessoal, às vezes, para tratar desses pais idosos. E quando esses pais idosos morrem, ela vai ser uma herdeira como também os outros filhos. E que ela abriu mão, e às vezes não tem nem onde morar. E aí a Ana Carla até fala da possibilidade do direito real de habitação para essas circunstâncias, para essas pessoas que abriram mão ali da sua vida em função do cuidados, porque isso é um cargo da filha mulher, isso a sociedade cobra dessa filha mulher esses cuidados, né? Porque se uma moça está namorando, já pergunta quando vai casar. Está casada quando vem um filho. Infelizmente, isso vai sendo reproduzido de uma forma totalmente inconsciente, né? Isso você não pergunta para um homem, um rapaz de 35 anos, você pergunta, e aí, quando vai casar? Não, e aí, tá namorando muito e tal, aproveita a vida. Infelizmente, desculpa essa forma simples e comum, mas é assim que a sociedade é composta, essa realidade. Bem, então a gente tem esses 2 viés, e eu tenho esse artigo que eu falei com o professor André Arndt, do Paraná, aonde a gente traz, inclusive, jurisprudência sobre o assunto, né? De decisões de juízes. E aí eu também gosto muito de uma palavra do Daniel que fala assim, gente, um grande motivo para adiantar um planejamento e fazer um planejamento nada mais é que demonstrar para aquela pessoa que quem vai administrar o bem é um juiz. Se você acha que o juiz é a melhor pessoa capacitada para administrar, não estou questionando o conhecimento dele jurídico, mas será que é ele a melhor pessoa para administrar os seus bens? Então, eu planto alertando e preocupada com esta autonomia de exercer essa sucessão testamentária de uma forma arbitrária e como reflexo dessa nossa sociedade, eu chamo a atenção não só para as pessoas, para a sociedade e para os advogados que operacionalizam isso, terem um cuidado de não fazerem essas distinções e, pelo contrário, utilizar, às vezes, o planejamento para, sim, para tutela e promover essa questão existencial. Então, eu trago isso não só para essa questão de gênero, mas também das vulnerabilidades
né? Que também são circunstâncias, seja um menor, com essa desigualdade, essas transformações familiares, seja um idoso, seja uma pessoa deficiente, que precisam de um cuidado, um olhar. Então, sim, no planejamento sucessório, ele não é só composto de questões e viés patrimoniais. Vai ser porque você vai precisar destinar uma parte desse patrimônio para vir a tutelar esses vulneráveis. Então, dentro de um planejamento sucessório, não só a questão do gênero, mas também vendo a questão do gênero de vulnerabilidade e da necessidade, sim, de um olhar propício para isso, de se utilizar ele como um viés transformador. E mais um exemplo que a nossa sociedade não está acostumada a exercer essa vontade é o codicilo. O codicilo é feito para valores de pequena monta. Eu fiz um codicilo da minha bisavó, assim, nem era estudante de direito, mas ela foi dizendo: Dani, eu quero que você deixe isso eu quero deixar isso, essa louça, esses copos para a neta tal, que ela adora elogiar esses copos, o prato para não sei o quê, a coxa, eu quero deixar para não sei quem. E assim ela foi deixando os objetos dela, botei tudo isso num papel, algumas coisas que podia, quadro, eu deixava, isso aqui é de fulano, e ajudei ela. Mas, na verdade, as pessoas não têm nem noção que podem fazer isso, né? Então, é uma falta total de conhecimento e as complexidades que tem, como nós já falamos, só a colação, essa mudança do Código Civil para o Código de Processo, mudar o momento do valor do bem. A valoração. Para não ser o momento da doação, e sim o momento da abertura do inventário, isso você pode provocar doações nupciosas sem má fé, dependendo Exato. da valorização ou desvalorização que há. Bem, eram essas questões onde eu queria estar chamando a atenção, compartilhando as minhas pesquisas, compartilhando com vocês, nem sei que horas são, estou um pouco perdida no tempo. O bate-papo está tão bom que a gente passou em muito daquele horário que você tinha se comprometido com a gente. Eu já te agradeço desde já. Não, imagina. Desculpa. Que horas são? Estou perdida. São 5h30. A gente extrapolou meia hora do que você tinha se proposto a ceder para a gente, eu já agradeço. Está aproveitando aqui. Não, mas aí eu estou aí aberta. Eu acho que eu consegui fazer, principalmente por aqui ser acadêmico, fazer um pouco desse viés, mostrar o que é o planejamento, por que se fala, as dificuldades desse direito às sessões fora do compasso das transformações da sociedade e porque o planejamento é importante e que, de forma, pode criar distorções maiores de gênero, mas utilizar de uma forma, né, promover isso como atitudes emancipatórias, de promoção e de tutela aos vulneráveis, né? Então, assim, são algumas questões mas estou aberta aí para perguntas e... Eu acho que é muito interessante notar, Daniela, que você traz e fico muito feliz de ouvir a sua fala, porque assim, nós comungamos de ideias muito similares nesse contexto. E o que eu acho que é muito importante para os alunos e pesquisadores notarem, e aí a gente não está nem falando tanto da questão de gênero agora, mas falando sim da questão de direito sucessório. Planejamento sucessório é uma coisa que é estranha, porque apresenta uma dualidade que eu considero absurda, entre aspas, que ao mesmo tempo que é uma coisa que começa muito simples, no sentido de que o planejamento sucessório ele nasce no conhecimento da lei. Se você conhece a lei, se você sabe quais são as diretrizes que o legislador estabelece, você já tem um mínimo para fazer um planejamento sucessório. E até vou além. Na minha concepção, o planejamento sucessório ele pode começar até mesmo antes de se pensar na sucessão em si, mas pensando no casamento. A escolha de um regime de bens, ela já é... Não, ela já é um planejamento sucessório. Já é. E as pessoas não têm essa visão de forma alguma. Só que, ao mesmo tempo, e só para fechar, né? E ao mesmo tempo que é uma coisa muito simples, é algo muito complexo, porque a gente vê muitos colegas que não estão perfeitamente capacitados para trabalharem com planejamento sucessório, tentando fazer planejamento sucessório com um viés de ludibriar a lei, em muitos dos casos,
E isso vai gerar como consequência, num futuro não muito distante, uma enxurrada de alegações de simulação. Então, Não, ao mesmo tempo que é uma coisa simples, é muito complicada. Então tem que ser tem que ser tratado com muito cuidado, como você traz aqui para a gente. tem, e inclusive, Leandro, eu acho que é muito importante também estar trazendo que é, é tão claro essa questão do regime de bens que as pessoas não falam. Impacto extranupcial, por que não? Ai, parece que é uma saia justa, né? Então, é isso, falar de patrimônio, falar de família, pensar, o pai está abrindo, já disse uma aluna veio me dizer, professora, sabe que é que meu pai está pegando nossas economias, abrindo uma academia para o meu irmão e tal, mas e eu, né? Mas eu fico parecendo que é interesse. Eu falei, não, chega com seu pai e conversa, mas e aí? Né? Quando vai ser minha E vez? como é que fica? E o que o senhor vai poder me ajudar ou não? Mas é consequência. Se nós vivemos numa sociedade, agora nós, como, né, operadores, doutrinadores, professores, pesquisadores, temos que estar aqui alertas, atentos, não deixar isso ser utilizado como mais uma forma opressora, pelo contrário, Exato. alerta, olha, não aconteça, vamos trabalhar. Eu trabalho muito com essa questão também feminina nos meus congressos, nos meus livros. A presença feminina é super valorada. Agora eu estou trabalhando com um congresso onde nós vamos ter maioria de mulheres, porque Então, temos Daniele, sim. deixa eu te atrapalhar um segundo, porque senão eu vou apanhar das minhas pesquisadoras, que algumas estão aqui. Daqui um mês, mais ou menos, a gente vai ter aqui na Universidade Federal do Bahia, claro, né, pela via virtual, um congresso específico em prol da visibilidade e exposição da produção das mulheres. Então, a gente vai ter todas as palestrantes, tanto professoras quanto alunas e pesquisadoras, são mulheres, mulheres hétero, mulheres trans, mulheres homossexuais, todo tipo de, toda a gama de mulheres, só mulheres participam, a única, abro aspas, cota do evento, sou eu que vou fazer a abertura dizendo, oi gente, começa o evento, porque eu sou o líder do grupo de pesquisa. Do resto, tudo com as meninas. Fernanda, está aqui, colocou, o nome correto é Encontro em Prol da Valorização e Visibilidade da Produção Jurídica Feminina. Depois eu te mando o card convidando para você acompanhar e para o próximo evento, né, para o ciclo do ano que vem, as meninas já estão aqui deixando seu nome anotado para que você participe com a gente. Eu super aceitaria, porque eu tenho como objetivo de vida cada vez mais estar envolvido nessa questão de gênero, de violências, dessas distorções. Então, eu gosto de trazer a atenção que eu tenho esse viés existencial muito forte dentro de mim, que se encomendei esse artigo, lógico, aí eu fui buscar uma super professora de gênero, mas também gostaria de dizer que esse artigo é dela, da Ana Carla, com a Isabela Hummelgen, que era uma aluna dela na época também, trabalhou, fez uma coautoria, porque senão não conseguiria sair. Na época nós estávamos e a Ana Carla aceitou o projeto, porque tinha um congresso do BD Civil resumindo, tinha muitos compromissos acadêmicos, todos nós estávamos com várias obras coletivas, né? Acho que nessa época eu fiz 5 artigos em super curto prazo de tempo, e então mas eu quis e busco, e cada vez mais eu tenho visto como poder estar empenhando, estando mais presente nessa questão, e sempre de uma forma isso, né, de promover esse papel aí da mulher, que eu acho que é essencial. Tem dados aí que a CAPES mostra que a produção feminina Sim. caiu muito agora com o planejamento, com a Pandemia. pandemia, e em função também dessa questão de guarda, né? Não guarda, de convívio familiar, sobrecarregando muito a parte de escolas, de atividades escolares, sobrecarregando muito aí as mulheres, né? Então, infelizmente, isso reflete muito também nas pesquisas no trabalho, porque entre ter que estar atendendo os filhos, trabalho profissional e casa e deveres, e botar a criança ali na internet, aí a parte acadêmica
acaba virando quase que um luxo e dificultando, e isso refletiu em números, né? Isso, Sim, infelizmente. mas nunca, sempre temos que estar trabalhando e eu busco sempre ter essa forma, tá aí atuante, aí a gente tem um grupo aí de civilistas e tal, Sim. porque tá tentando unir as forças, né? Exato. Daniele, dado o adiantado da hora, mais uma vez eu peço desculpas para ti, não vi que a hora passou, a gente ficou nesse bate-papo, nessa Não, conversa imagina. super profícua e acabei nem percebendo aqui. Dado o adiantado da hora, se algum dos pesquisadores, alguém tiver alguma pergunta para a professora Daniele, mandem para mim, eu encaminho para ela, ou então, ela já indicou anteriormente, mas procure a professora Daniele nas redes sociais também, tá? Não esqueça... danielcteixeira@gmail. Tem o meu e-mail, danielcteixeira@gmail, e tem o meu Instagram, @danielcteixeira, e tem o do Arquitetura também, Arquitetura do Planejamento Sucesso, que não dava Não sucesso só e cabia. ficou sucesso. E vejam, quem se interessa por direito das sucessões, e até quem não se interessa, vejam essa sequência de lives que Daniele tem feito. Então, assim, de todas elas, eu acho que eu cheguei a assistir 2 ou 3 já, estão muito interessantes, não dá para perder. É muito, muito interessante, exatamente em razão dessa interdisciplinariedade que é trazida. Daniele, muito, muito, muito obrigado em meu nome, em nome dos pesquisadores do meu Eu grupo que de pesquisa Direito e agradeço. Sexualidade, em nome da Um Universidade Federal da abraço. Bahia, da pós-graduação, a gente agradece demais a sua participação. Eu que agradeço e podem me procurar, eu respondo pelo direct também, passem as perguntas aí para o Leandro, se tiverem. E aí eu indico especificamente a live da Ana Carla Matos, que foi sobre gênero e planejamento sucessório, que vocês vão ver essa bem dentro do foco aí da pesquisa. Tá bom? Um abraço, super obrigada.